Bem, então agora falando sobre tabela trigonométrica, tu vai ver que é muito simples fazer essa tabela. Você não precisa estar colocando um monte de número na cabeça, até porque fica muito difícil. Às vezes fica inviável colocar tanta coisa. Você já tem muita coisa para estudar, então é interessante que aprenda o método como fazer essa tabela, para que fique sempre muito simples. Então vamos lá. Nessa tabela, você acrescenta aqui o valor de seno, de cosseno e da tangente, que são as três funções circulares, tá certo? Aqui a gente vai dizer que vale alfa, que é um ângulo. Alfa é um ângulo. E esse ângulo pode ser o ângulo de 0 grau, pode ser o ângulo de 30 graus, pode ser o ângulo de 45 graus, pode ser o ângulo de 60 graus, ou ainda pode ser o ângulo de 90 graus. Eu gosto de trabalhar todo o primeiro quadrante, que quando você conhece o primeiro quadrante, aí o segundo, terceiro e quarto quadrante, que numa próxima aula eu vou explicar, fica tudo muito simples, tá certo? Então a gente vai aprender hoje a fazer a tabela trigonométrica. Você começa a enumerar a tabela da esquerda para a direita a partir do zero. Então a gente vai fazer assim, 0, só mudar a cor, 0, depois você coloca um 1, depois você coloca o 2, depois você coloca o 3, depois você coloca um 1. Esse 1, lá no final, você esquece, não mexe mais com ele para nada. É um 1, pronto e acabou. E aí é o seguinte, o que a gente vai fazer agora? Bem, eu enumerei de 0 até 3 e o último eu completei com 1. Agora eu vou pegar todos e extrair raiz quadrada. Então a gente vai fazer assim, raiz de 0, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3. Lembra que o 1 eu disse que é para tu esquecer? Esquece, acabou, não falo mais nele por enquanto. Bem, agora a gente vai extrair a raiz quadrada dos números que a gente conhece. Daqueles que a gente não conhece, deixa quieto, não te preocupa com eles. Então vamos lá. Quanto é raiz quadrada de 0? Ora, dá 0. Quanto é raiz quadrada de 1? Está aqui. Quanto é raiz quadrada de 2? Ora, raiz quadrada de 2 eu desconheço, então deixa aí. Deixa aí. Raiz quadrada de 2 eu não conheço. Raiz quadrada de 3, quanto é que vale? Não sei. Então deixa aí também. Bem, então eu primeiro fiz o seguinte, enumerei de 0 a 3 e o último número eu coloquei um 1. Depois eu extraí a raiz quadrada de 0 até 3. O número 1 eu esqueci. Bem, daqueles que eu conheço, eu extraí a raiz quadrada. Quanto é a raiz quadrada de 0? 0. Raiz quadrada de 1? 1. Agora, raiz quadrada de 2 eu desconheço, raiz quadrada de 3 também eu desconheço, então deixa quieto. Agora o próximo passo é a gente dividir tudo por 2. Então a gente vai pegar o primeiro e vai dividir por 2. Vou só endireitar aqui o 0, que é para ficar legal. Então vai ficar 0 dividido por 2, 1 dividido por 2, raiz de 2 dividido por 2, raiz de 3 dividido por 2, e o último número eu pedi para você esquecer, então esquece. Então a gente vai ver o seguinte, quanto é 0 por 2? Isso aqui dá o quê? 0. Está aqui, ó. Agora, quanto é 1 dividido por 2? Dá meio. Ah, mas já está meio, então deixa quieto. Quanto é raiz de 2, você conhece? Não, imagina dividido por 2. Esquece. Então, fica a raiz de 2 sobre 2. Quanto é raiz de 3? Desconheço. Dividido por 2, piorou. Então, deixa a raiz de 3 sobre 2. E o último número é 1. Bem, gente, a gente chegou nos valores todos de seno de 0 a 90 graus. Portanto, o seno de 0 vale 0, o seno de 30 vale meio, o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2 e o seno de 90 vale 1. Agora a técnica que eu vou te mostrar. Tu tá vendo a minha mão? Olha aqui, isso daqui é o seno. Olha o que você vai fazer. Segura nesse maior dedo e vira, olha, virou. Esse aqui é o cosseno. Professor, não entendi. Observa que lá você tem exatamente 5 valores. Então, quem é o do meio? É o 45 graus. Então, você vai pegar esse cara aqui e vai rotacionar.
o 45 vai ficar no meio, no 45 mesmo. O resto muda tudo. Em outras palavras, o que eu quero te dizer? Olha aqui, eu posso te dizer que aqui termina por 1, aqui vai iniciar por 1. Aqui tem raiz de 3 sobre 2, aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. Aqui eu tenho 45. Lembra que eu falei que, olha, esse cara aqui central, ele continua central mesmo eu rotacionando, que é exatamente o 45 graus. Então aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2. Aqui vai ficar agora meio e aqui vai ficar 0. Perfeito até aí? Então observa que a gente já determinou também o valor do cosseno. E agora a gente vai para a tangente. Só que a tangente eu vou te mostrar uma coisinha. Bem, agora eu vou te mostrar o seguinte. Observa que a gente tem a tangente. Ora, a tangente, eu lembro que eu falei para vocês o seguinte, que a tangente de um determinado ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas olha só uma coisa, tem uma propriedade que tudo que tu faz em cima, tu pode fazer embaixo. Que isso, professor? É isso aqui, olha, que eu estou me referindo. Eu estou me referindo que eu posso dizer que o cateto oposto dividido pela hipotenusa é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Porque eu dividi pelo mesmo valor, tanto em cima quanto embaixo, ou seja, tanto no numerador quanto no denominador. Então, a gente pode dizer o seguinte para vocês, que a tangente é igual. Bem, o que é cateto oposto sobre hipotenusa? É a função seno. O que é o cateto adjacente sobre hipotenusa? É a função cosseno. Olha, galera, isso daqui é uma coisa muito importante que eu acabei de demonstrar para vocês. Por quê? Porque aqui, olha, eu tenho exatamente o seno sobre o cosseno. Então, eu posso obter o valor da tangente. Se eu pegar os valores do seno de 0 e dividir pelos valores do cosseno de 0 grau, eu vou obter a tangente de 0 grau. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, se eu pegar aqui, ó, 0 dividir por 1, isso aqui dá 0. Se eu pegar meio por raiz de 3 sobre 2, isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Se eu pegar raiz de 2 dividido por 2, dividido por raiz de 2 sobre 2. Ora, eu tenho um número dividido por ele mesmo. Então, isso aqui dá 1. E a gente tem raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Eu cancelo os denominadores, vai ficar raiz de 3 sobre 1. Isso aqui vai dar raiz de 3. E para finalizar, essa aqui é importante a gente perceber. Você tem assim, olha, um 1 dividido pelo 0. Imagina você chegar com um pão e dividir para 0 pessoas na tua casa. Impossível, isso não existe, né? Você pode dividir por 1, por 2, por 3, por 4, enfim, né? Mas você não pode dividir por nenhuma pessoa. Então isso não existe. Ah, então a tangente de 90 graus, ela não vai existir. Tá certo? Então, galera, essa foi a nossa aula de trigonometria no triângulo retângulo. E na próxima aula, a gente vai ter exercício sobre esse assunto.